O Salmo 95, primeiro versículo do Salmo 95, traduz o desejo do salmista naquilo que nós, no início do culto, estávamos praticando, e uma prática muito preciosa para as nossas vidas. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantar perante Deus e para Deus. Nós entoamos o hino 506, junto ao trono de Deus preparado. Tens, cristãos, um lugar dado a ti. Vinde, é o convite meio a ordem. Cantemos ao Senhor, celebrai com júbilo. Júbilo é brados de alegria. E aqui não é uma alegria fabricada artificialmente. É a alegria que vem de Deus. Deus é a verdadeira fonte de júbilo, de alegria. Celebrai com júbilo a rocha da nossa salvação. Amém? Nós estamos no lugar que poderíamos dizer, o lugar de nos apresentarmos perante Deus, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo. É um bom lugar para estarmos. Amém? E agora, já abertos o texto de Isaías capítulo 6, vamos lá então. Nós estamos com algumas mensagens da palavra neste texto, que é o encontro de Isaías com Deus, a visão de Isaías, a chamada de Isaías, que evidentemente envolvia todo um contexto da vida de Isaías, essa forma, essa maneira de Deus se manifestar a ele. Entenda você, tenha por entendimento, Deus que nos conhece e conhece muito bem, Ele também trata conosco. Então você começa a validar, observar fatos na sua vida. Em dado momento, você vai ficar numa situação tendo também a Deus tratando com você, manifestando na sua vida. Nós deveríamos, na ordem do Espírito, a ordem é assim: Espírito, alma e corpo, ou seja, as nossas emoções, as nossas atividades físicas têm uma ordem de coordenação. Muitas vezes algo que está ocorrendo conosco no terreno físico, a resposta direta e imediata que levará-nos à compreensão a favor daquilo que Deus quer que entendamos é de ordem espiritual. Está com o Senhor a resposta, está com Ele a provisão, Ele tem a resposta para você, está na dependência dEle. Nós precisamos estar no recurso dEle. Ele tem a provisão, Ele quer tratar conosco, Ele mexe com nossa alma, nosso corpo, mas Ele tem a resposta para o abatimento, para o contratempo, a contrariedade, e vai além do natural ao sobrenatural. É algo sobrenatural. Por isso nós temos tantas demonstrações na palavra do agir de Deus, das suas maravilhas, dos seus feitos miraculosos. Israel experimentou isso, vivenciou isso. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo vivenciaram isso. Os apóstolos vivenciaram e praticaram isso. Viver com Cristo, para Cristo, ainda não mudou e não mudará. É pela fé, amém? É pela fé, firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que você não vê. E olha, entenda, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador ou recompensador dos que o buscam. E a fé,
A própria Bíblia, a palavra de Deus, diz que ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Faça, se você quiser, depois uma avaliação, como eles chamam, um histórico seu, quanto da palavra de Deus tem chegado ao seu coração, à sua vida. Porque ouvir, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então, entregando-se à leitura da palavra, ouvir pregação, ensino, é Deus falando com você. Amém? Deus fala conosco assim. Então, hoje nós entendemos, na série de mensagens no texto de Isaías, Deus falando conosco. São 8 versículos. Sim, nós estamos indo hoje para o terceiro deles. Ok. Vamos então à leitura? Pela fé, você consegue ficar em pé? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a orla do seu manto, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Oremos. Necessitamos, Senhor Deus, daquela obra do Santo Espírito do Senhor, no ensino, devoção, pregação da palavra hoje à noite. Que o Santo Espírito, com cada um aqui, ó Deus, haja aquela obra de convicção, tal como Isaías teve o procedimento que da parte de Deus lhe era necessário apresentar-se, que nós também possamos ter a atitude correta que o Senhor quer que tenhamos diante do agir do Senhor para conosco na palavra, em cada momento que estamos na palavra. Pedimos a tua misericórdia e graça sobre nós, amados que pela transmissão podem também, onde estão, estarem conosco neste tempo do ensino, da pregação, da devoção da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Este acontecimento registrado por Isaías no seu livro de profecia, nós mencionamos como a chamada de Isaías, o encontro de Isaías com Deus, a visão de Isaías, um momento muito importante para Isaías, talvez por vezes inesquecível na vida dele. Deus fez questão de que esse momento fosse registrado também para a nossa compreensão, para o nosso ensino. Sobre um alto e sublime trono,
Isaías tem essa visão de Deus, e na visão que ele tem de Deus, a posição de Deus, Deus estava ocupando o seu lugar no trono. Tenho mencionado para você que essa visão ocorreu no ano em que o rei Uzias havia morrido. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla, a aba das vestes de Deus enchia o templo. Isaías viu a posição de Deus. O rei humano não estava mais no trono, necessitava de um substituto, mas o Rei eterno, o Senhor Deus, para todo sempre, Ele está no seu trono de glória, amém, de majestade, de poder. Isaías o vê assentado, e Isaías diz: serafins estavam por cima dele. Ele viu a posição de Deus, ele viu a personalidade de Deus. Nós entendemos no versículo 2, os serafins, cada um tinha 6 asas. Entendemos o procedimento desses serafins, com 2 asas cobrindo o seu rosto. Não podem olhar para Deus, eles cobrem o rosto em reverência, em atitude de humildade perante Deus. Com 2 asas, os serafins cobriam os seus rostos, com 2 eles cobriam os pés, numa atitude de reconhecimento, de humildade, diante de um Deus, que o lugar que Ele está é santo, não há pés dignos de tocar esse lugar. E os serafins, então, uma atitude humilde, cobrem os seus pés, e também não toca o lugar, eles estão suspensos, com 2 asas eles estão voando, estão suspensos numa atitude de prontidão, voluntariedade. Eles estão prontos para fazer a obra de Deus no lugar que Deus quer, em todo o universo. A prontidão desses serafins, desses seres celestiais, e eles clamavam: santo, 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 3 vezes santo. E nós entendemos que Deus está num grau elevado de santidade. Ele é mais santo do que tudo, de todo o universo. Em santidade não há igual a Deus. Deus é santo, 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 num grau superior de santidade. Tudo de Deus é santo. O amor de Deus, a bondade de Deus, até a vingança de Deus, a justiça de Deus. Eu oro, Deus, na sua justiça, e por misericórdia, em favor do meu país, Brasil, manifesta a justiça do Senhor, porque a justiça dele, tudo em Deus é santo, santo, ser imaculado. Isaías então está diante de um Deus que se assenta num trono de santidade, da posição, da personalidade de Deus, que Deus é santo, atributo de Deus, a presença de Deus. Ele vê a presença de Deus. O versículo 4: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os umbrais das portas, aconteceu o quê? Estremeceram. A presença de Deus fez estremecer o lugar. Era algo terrível. A manifestação da presença de Deus. Os umbrais das portas se moveram e a casa se encheu de fumaça. Deus, manifestando a sua presença, diante da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus, não dá para que eu e você venhamos a ser indiferentes. Todo aquele que tem verdadeiramente um encontro com Deus é profundamente impactado, sensibilizado, comovido. Quer um exemplo?
tão belo e notável na palavra de Deus, os textos do Novo Testamento? Pedro, quando verdadeiramente ele tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz que Pedro prostrou-se perante Jesus e tinha um pedido: afasta de mim, que sou homem pecador. Foi quando Jesus, ensinando um grupo de pessoas à beira-mar, vem duas embarcações naquela manhã, e um dos barcos era de Pedro, que havia trabalhado a noite inteira tentando pescar peixes, todavia sem nada conseguir. Estavam ali lavando as redes, o barco de Pedro, o outro barco. Providencialmente, de quem Jesus pede o barco emprestado? De Pedro. Pedro já tinha ouvido rumores a respeito de Jesus através do seu irmão André. André já havia mencionado sobre Jesus, o Messias, para Pedro. Mas Pedro não estava interessado nesse Jesus e nem cria que ele era o Messias e coisas assim. Mas naquela manhã, Jesus pediu o barco de Pedro emprestado para ensinar, como se porventura de fato ele precisasse disso. Mas ele se entregou a esse recurso de, afastando-se na beira-mar, fazendo uma projeção de voz, porque naquela época não tinha microfone. Entenda, para vocês aqui, às vezes na mídia, depois você vai assistir, você tem que abaixar um pouquinho, não tem? Tem gente que abaixa um pouquinho. Esse pastor prega e fala alto, não é? É que aqui para vocês eu prego sem microfone. Para o pessoal que nos acompanha na mídia, vai o microfone está aqui. Se ele cai, perde a qualidade do som. Mas naquela época, não havia microfone. Os pregadores da época de Charles Haddon Spurgeon, próprio Charles Haddon Spurgeon, quando você lê do Charles Haddon Spurgeon, pregando num auditório para 5.000 pessoas, amado, era preciso ter uma acústica no ambiente de uma qualidade incrível, porque eles não tinham microfone. E o Charles Haddon Spurgeon pregava sem microfone. Ele colocava voz e Deus usava. 5.000 pessoas, imaginou algo assim? E Deus usou pregando e pregou. Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus diz: aguenta aí, eu vou ensinar aqui. Ele fez Pedro participar do momento. Pedro participou do momento. Ele ensinou, e depois ele tinha um convite mais inadequado e ridículo que alguém poderia fazer para Pedro. Ei, vamos pescar? Ele estava falando com um pescador profissional, Simão Pedro, irmão de André, atividade, pescador. Conhecia o mar, a noite toda joga a rede para lá, para cá, não pegaram nada, até parecia que os peixes foram escondidos milagrosamente. Jesus diz: vamos pescar? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas ele não consegue resistir, algo impulsiona, inquieta, incomoda o coração dele. É Deus em ação. Mas sob tua palavra lançarei a rede. E Jesus dá a ordem, entram no barco, se afastam, e quando Jesus diz para jogar a rede, eles jogam a rede. E aí há uma reunião muito maior do que você tem visto por aí, de aglomerado de pessoas. Era o aglomerado de peixes, muitos peixes, vieram de todas as partes. Jesus nos quer agora na rede de Pedro. É missão suicida sim, mas lá estamos no grande empenho. E os peixes vieram, e quando eles pegaram a rede,
Não aguentaram, tiveram que chamar os companheiros do outro lado. A pesca maravilhosa, um milagre. A ponto talvez de alguém pensar, com esse Jesus a gente vai montar uma cooperativa. Todo dia pescando essa quantidade, vamos esgotar o mar aqui, ou o lago, enfim, onde eles estavam. E aí Pedro então, diante do milagre, ele prostra-se, ausenta, afasta de mim que sou homem pecador. Jesus tem uma palavra muito importante para ele: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nunca mais entregar-se-iam à atividade pesqueira. É para deixar o barco, é para deixar o seu trabalho do cotidiano e agora seguirem Jesus. E eles deixam, e eles seguem. Todas as necessidades agora de Pedro, se ele foi capaz de suprir aquela que tanto incomodava o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus tem uma bênção que enriquece e não traz consigo dores. É a bênção de Deus para as nossas vidas. Então, diante de Deus, ninguém vai ficar indiferente. É impactado, é sensibilizado, é comovido. O apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, quando tem aquela luz que excede o esplendor do sol ao meio-dia, que o joga por terra, temporariamente perdendo a sua visão, ele pergunta, já reconhecendo a autoridade e o poder que sobre ele já era manifesto: Senhor, quem és? E a voz em meia luz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está dando murro em ponta de espada, em ponta de aguilhão. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que queres que eu faça? Ele pergunta. E a ordem lhe é dada: entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Providência de Deus. Há algo que Deus tem para a sua vida que possibilita o encontro. E diante da realidade do encontro que você tem com Deus, pela fé, você não mais será o mesmo. As minhas irmãs têm orado por uma outra irmã minha que, graças a Deus, Deus está mexendo na vida. A minha esposa hoje estava lá, nós estávamos na casa da minha irmã e de repente chegou essa irmã lá. Falou, minha esposa falou assim: nossa, sua irmã está diferente, eu nem a conheci direito. Falei, quem é essa mulher que está entrando aí na casa da Tiana e Fátima? Não vai ficar diante de Deus. Não dá para você ficar indiferente. Há uma decisão a ser tomada. Estar na presença de Deus é algo assustador, terrível. Os fundamentos da estrutura, os umbrais do templo, chacoalhavam a voz do que clamava. O chão da sala do trono balança pela santidade de Deus, como se houvesse ali um terremoto. Começa a balançar. E os umbrais das portas se moveram, balançaram. A voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tudo
no céu se movimenta na presença de Deus. A própria terra se movimenta, tem um movimento, não está parada não, está movimentando. E alguns dizem que é uma velocidade que, se não foram os recursos com os quais Deus a habilitou para essa tarefa, nós ficaríamos assim, não é? Quem já presenciou um terremoto, eu sei que vários lugares a Bíblia descreve como sinais da volta de Cristo. Vai haver terremotos em vários lugares, não em todos os lugares. O Brasil é campeão de raios, mas aqui a placa tectônica é diferenciada. A incidência de tremores e coisas assim não é muito. Aqui não ocorre, quase não ocorre. Mas se você for para o Japão, os prédios lá têm amortecedores. De vez em quando eles dão uma movimentada, os tremores. E você nunca sabe quando vai ser um terremoto de uma incidência de escala tal. O templo se enchia de fumaça. O texto mostra. E a casa se encheu de fumaça. Foi uma manifestação da grandeza, superioridade e glória do Senhor. Glória de Deus. A glória e a santidade de Deus encheu a sala do trono. Esse foi o encontro. Imagina Isaías ali, o encontro dele com Deus, com esses detalhes que é colocado na palavra. E nosso Deus continua sendo o mesmo Deus hoje, o mesmo que apareceu a Isaías, superior, alto, sublime, e o Deus que é de eternidade a eternidade. Então ninguém, estando na presença de Deus, vai ficar numa outra condição, senão de adorá-lo, que não seja reverente. Há uma reverência quando estamos na presença de Deus, pois na sua presença encontramos temor maravilhado diante da sua grandeza. Nos anos que eu estou aqui na igreja, eu tenho comprovado do agir de Deus, da grandeza dele, do poder dele, do amor dele, da misericórdia dele, da justiça dele. E o fato, estando diante do Senhor, há uma reverência na adoração a Ele. Nosso Deus é um Deus de ordem. Alguém disse que às vezes tem ido a alguns lugares que parece que as pessoas não têm uma ideia da santidade de Deus. Tratam Deus como se fosse o seu amigão, como se Deus estivesse no mesmo nível da pessoa. Chamam Deus de você. A Bíblia, quando menciona sobre Deus, é Senhor com letra maiúscula, e quando aparece tudo com letra maiúscula, é o tetragrama do nome de Deus, que não tem vogal, que é só consoantes. E não devemos tomar o nome de Deus em vão. Esse mandamento, essa ordem, Deus é alto, sublime, somente Ele é Deus. Você pode entrar num momento diante de Deus e fala com Ele. Há uma observação sobre Natanael. Quando Filipe apresenta Jesus para Natanael, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí Natanael pergunta: Senhor, de onde você me conhece? Eu disse: vi-te debaixo da figueira. Ele vai dizer: Rabi, tu és um Messias que devia de vir. Ele disse: porque disse-te, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E há uma
compreensão de alguém dizendo que a maior luta de Natanael diante da realidade de Deus agindo na sua vida, e se há um Deus, e se Ele me conhece, se tem noção do que acontece comigo, com a minha nação, que se manifeste. Então quando Jesus diz, vi-te debaixo da figueira, foi muito importante aquele momento debaixo da figueira para Natanael. Ele entendeu que o recurso de providência que ele mais necessitava naquele momento lhe foi dado debaixo da figueira, era algo de Deus através do Filho, o Senhor Jesus. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. E aí vem o versículo, o 5º versículo, de uma visão de Deus assentado num trono, uma posição de um trono ocupado, de um Deus que reina com poder absoluto sobre tudo e sobre todos, de um Deus cuja personalidade é demonstrada, Ele é o Deus santo, 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 cuja presença faz mover os umbrais das portas, a manifestação da presença de Deus. O 5º verso. O que sobra diante disso agora para Isaías olhar para si mesmo e fazer uma avaliação diante de Deus? Como é que está o coração de Isaías nesse momento? O que está acontecendo em todo o interior de Isaías? O que Isaías está sentindo? Como está o pulsar? Como é que está a pressão arterial de Isaías? O que está acontecendo com Isaías nesse momento? É no 5º verso que Isaías vai descrever como ele está se sentindo diante desse agir de Deus diante dele. O verso 5º, agora ele fala, ele vai falar, ele tem algo a dizer diante de tudo que ele até o presente momento presenciou. Ele tem uma palavra, na verdade é um pedido de socorro. Ele diz, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Estou numa situação desesperadora. Ai de mim, eu falei para você, palavra de maldição. Bem-aventurado, bênção. Quando Isaías tem essa visão do Senhor, ele reconhece imediatamente o maior problema da vida dele. E ele vai com 6 letras era o pecado. O pecado. Ele reconhece como que estava o coração dele. Ai de mim, pois estou perdido. Jesus Cristo deixou bem claro, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Amém? Os que estão sadios não necessitam de médico. Tem médico que quando entra um paciente no consultório, é sério, ninguém sadio vai perder tempo para ir ao médico, a não ser que tenha que fazer um exame de rotina. Os que estão doentes necessitam de médico, mas os que estão sadios não. Ele diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nos dias de Jesus,
Um grupo religioso ficava todo incomodado. Ah lá, onde é que ele está indo? Na casa daquele terrível pecador, está comendo com os publicanos, está fazendo isso, aquilo. Estavam policiando Jesus. Eles não criam que Jesus era quem dizia ser, porque se eles crescem, não estariam com tais pensamentos. Não conheciam o Messias, não conheciam Jesus, embora fosse do grupo religioso que deveria aguardar a vinda do Messias. Isaías diz: ai de mim. Ele provavelmente pensava que estava bem em sua vida, até que ele teve a oportunidade de contemplar a santidade de Deus e ter ciência ou conhecimento de suas próprias deficiências. Quer ver só? Geralmente, no terreno de pecado, de práticas que desagradam a Deus, as pessoas têm a tendência assim: mas eu não sou tão mal assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Não foi isso que Isaías diz. Ele diz: ai de mim, pois estou perdido. Qual é o significado do nome de Isaías? Qual é o significado do nome de Isaías? Na primeira mensagem eu mencionei para você: Jeová é salvação. Isaías vinha de uma família israelita, de um pai temente a Deus, de uma família nobre lá em Israel. Isaías recebera refinada educação, frequentava o palácio do rei Uzias, os dias que Uzias reinava, conselheiro, como eu mencionei para você, ao ponto de alguns até acreditarem que ele é parente do rei Uzias. Não acompanha a mensagem comigo. Eu nunca preguei para jacaré não, mas você sabe como é que jacaré acompanha a mensagem da palavra de Deus? Ele não pisca, mas ele não olha para o pregador, ele olha numa direção e fica. Já viu jacaré? Não chega perto não, ele te pega, viu? Mas preste atenção, tente gravar, tente colocar na sua mente. Meditação é você pensar no que você ouviu, até porque você tem que conferir, Ó, pastor, o senhor falou assim, mas olha o texto aqui, tem que conferir. Os bereanos, é o apóstolo Paulo que está vindo aí pregar o evangelho. É Paulo. Quem é Paulo? Estudou aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, perseguidor da igreja, conheceu Cristo, é um homem de Deus. Tá bom, pregue, Paulo, examinando cada dia nas escrituras, se o que Paulo falava confirmava. Eles eram criteriosos, foram validar na Bíblia o que Paulo estava dizendo. Então, seja um ouvinte ativo, grava aí: Jeová é salvação. O significado do nome de Isaías vinha de uma família, mas Isaías, até esse momento, ele está perdido. Por que ele chegou a essa compreensão? Porque ele colocou a vida dele, ele contemplou a santidade de Deus. Aqui, pela primeira vez, Isaías viu Isaías. A Bíblia, ela é descrita como alguns instrumentos que nós conhecemos. Há um texto em Jeremias que a palavra vai falar como fogo, porém vamos colocar para você esse versículo, como martelo. A Bíblia, em Tiago, é espelho
Quem é que você vê quando você se olha no espelho? Você mesmo. A palavra de Deus é espelho. Vai fazer você enxergar você mesmo. Então, quando nós pregamos aqui, ensinamos, a Bíblia, a intenção de Deus através da sua palavra, é que eu veja a mim mesmo. Isaías, está vendo Isaías? Pela primeira vez, somente isso foi possível acontecer quando ele viu a Deus em sua santidade. Por quê? Porque ele pôde enxergar melhor a si mesmo. A luz da santidade de Deus vai expor para Isaías tudo aquilo que ele é. É o mesmo com o apóstolo Pedro. Ele é impactado, ele vê quem é Jesus, o santo de Deus. Ele olha para si: eu não mereço estar na presença deste homem, ausenta de mim que sou pecador. Isaías diz: ai de mim, pois estou perdido, sou um homem de lábios imundos, habito no meio de um povo de impuros lábios. Detalhe: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós poderíamos dizer aqui que não somente os fundamentos do templo foram abalados, mas o próprio Isaías foi abalado. Aconteceu com ele aqui uma grande convicção de pecado. Ai de mim, porque estou perecendo. Ai de mim significa: estou sentenciado à morte, digno de ser condenado, merecedor do juízo divino. Deus vai me fuzilar agora. Eu mereço o julgamento divino. É como se ele tivesse, ao ver a si mesmo, ele se vê agora como alguém que merece o julgamento divino. Ele merece, a declaração dele aqui é de alguém que se autocondena e diz: eu sou digno de ser punido por Deus. Ele se considera dessa maneira: eu sou digno de ser punido por Deus. Talvez Isaías, se comparando com outros jovens, com outras pessoas lá em Judá, ele fosse alguém comparado com outros, que estivesse numa boa posição diante de Deus, comparado com outros. Mas agora que ele vê a si mesmo, à luz da santidade de Deus, ele se sente destruído em pedaços. Ele se considera arruinado, perdido, literalmente desfeito, devastado, destruído. Essa a situação dele. Os fundamentos do ser de Isaías são quebrados, reduzidos a nada diante de Deus. Ele tem plena consciência que as palavras dele são impuras, são imundas, os ouvidos são imundos, o coração é imundo. Eu mencionei ontem que Jesus disse que da abundância do coração, daquilo que o coração está cheio, fala a boca. Você vai colocando pensamentos no seu ser, no seu coração, e vai colocando, e aí a boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Pode perceber no sábado à noite, as pessoas vão falar como foi a semana delas, e tem gente que vai enchendo, e viu isso, e viu aquilo, e quando começa a falar, e vai trazendo, isso, minha semana foi assim, eu li tal matéria, eu estudei isso, eu aprendi isso. Tem conteúdo. Talvez a semana daquela pessoa teve um conteúdo diferente, que ela nem pode apresentar,
que ela nem vai falar, porque foi uma mal semana, um mau conteúdo, aquilo que ela assistiu, aquilo que ela fez, não teve nenhuma contribuição, não ajudou em nada, pelo contrário, foi perda de tempo. Tá. O que nós diríamos hoje para Isaías? Vamos contextualizar aqui. O que nós diríamos hoje para Isaías? Oh, para Isaías. Isaías, você precisa de mais autoestima. Oh, Isaías, você não é tão ruim assim. Você está sendo muito duro consigo mesmo. Você está sendo muito exigente. Não se julgue assim. Não seja duro. Pare de se colocar para baixo, Isaías. O que é isso, Isaías? Você precisa melhorar a sua autoestima. Não seria mais ou menos assim? Mas o detalhe é que Isaías ia dizer para você, que está tentando melhorar a autoestima de Isaías, o seguinte: você diz isso porque você não viu o Rei dos Céus. Os seus olhos não contemplaram o Santo de Israel. Eu estou completamente humilhado, eu estou completamente quebrantado pela santidade de Deus. Eu vi Deus na sua presença, num trono de santidade. Isso é que impactou Isaías. E nenhum de nós é limpo diante de Deus, mas só teremos consciência desse fato quando tornarmos real e fazer as palavras de Isaías nossas palavras. Os nossos olhos, os olhos de Isaías viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz: eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. O que acontece quando você está diante da santidade de Deus? Eu vou falar uma frase aqui que você não vai entender muito bem. Se fosse há 10 anos atrás, você entenderia melhor. Diante da santidade de Deus, a nossa máscara cai. Mas não é a máscara que você usa por causa da Covid, não. Lembra no passado que as pessoas falam assim: fulano é alguém que usa uma máscara. O amor dele não é verdadeiro, é um amor mascarado, é uma máscara de bondade. Máscara, coloca uma máscara, dá uma de bondoso. Agora, na época que nós estamos, né, época de preparação para pleito eleitoral, tem muito candidato que usa uma máscara, passa uma imagem que na verdade é apenas uma máscara. Diante da santidade de Deus, o que acontece quando a máscara cai? Até mesmo na Covid agora, pessoas não estavam conhecendo pessoas por usarem máscara. Eu mesmo, um dia, cheguei na banca, tinha um rapaz lá no canto, sentado, sem máscara, olhei assim, tá? Quando ele colocou a máscara, eu falei: uai, é você? Parece brincadeira, irmão, mas aconteceu de fato e verdade. Eu pude reconhecê-lo quando ele colocou a máscara. Estava sem máscara, não o conheci. Quando você tira a máscara, é realmente quem você é, o seu ser. Então, diante da santidade de Deus, cai a máscara. Nossos pecados secretos, ocultos, são revelados. Nossas atitudes erradas são expostas. As nossas prioridades erradas são manifestas. E a nossa mornidão é conhecida diante de nós mesmos. Isaías agora vê Isaías da maneira como Deus o vê. E o interessante é que não há auto-engano. A pior coisa é você tentar enganar você mesmo. E tem gente que faz isso, engana a si mesmo. Ele vê Isaías como Deus o vê. Essa é a condição dele. Ele está tendo uma ideia clara da condição dele. Não há auto-engano. Ele vê diante da luz da santidade de Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais o seu próprio pecado será exposto.
Não é o contrário. O crente, quando ele vai se consagrando, dedicando, homem e mulher de Deus, ele vai ficando impressionado, comovido. Mais miserável, pecador ele vai se sentir. Quanto mais perto de Deus eu estiver, quanto mais perto de Deus eu estiver, mais o meu próprio pecado será exposto. Paulo falou, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço o que não quero, consento com a lei que é boa. Há uma natureza pecaminosa. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais vamos entender quem Ele é e quão miseráveis pecadores nós somos e necessitamos de restauração. Olha para você, faça uma avaliação da sua vida. Por que eu estou vivendo esse tipo de vida? Por que eu estou passando por esse tipo de prova, provação, experiência, enfim? Qual a razão disso? Onde entra na minha vida o agir, como tem sido o agir de Deus? Se Deus é todo poderoso, que abre portas e ninguém pode fechar, fecha e ninguém pode abrir, por que esse tipo de experiência você está tendo? Muitas vezes pode ser para que você venha se manifestar como Isaías e confessar. Isaías confessou: se confessares com a sua boca se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus. Confessar. Ai de mim, pois estou perdido. Ele falou exatamente aquilo que era a realidade dele diante de Deus. Deus não esperava menos do que isso. Era exatamente o que ele tinha que fazer. Reconhecer quem ele era diante de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40. Estou no capítulo 6, você vai para frente, é Isaías 40. Isaías 40. Versículo 27 e 28. Versículo 27 de Isaías 40. Porque dizes, ó Jacó, e porque falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que porventura o seu caminho pode estar encoberto ao Senhor? Será que algo pode passar desapercebido por Deus? Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Nós é que não vamos ter condições de investigar o entendimento de Deus. É algo impossível para nós. O eterno Deus. Exatamente a atitude de Isaías é exatamente aquilo para o qual Deus, na sua manifestação, trouxe ao conhecimento de Isaías. A pregação do Evangelho, das boas novas de salvação em Cristo Jesus, é para levar o pecador perdido a reconhecer: eu estou perdido, eu estou perecendo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí então você vai se incluir entre os que entendem e têm essa convicção, precisam de Jesus, porque estão perdidos, precisam de purificação. A semana que vem
no ai de mim de Isaías, da condição à purificação, e o que simboliza essa brasa viva, tirada do altar, que tocou nos lábios e purificou Isaías. Veja bem, o reconhecimento da condição em que ele estava, foi algo apresentado por Isaías, e a providência da purificação que ele necessitava, foi algo realizado, feito, ocorrido por Deus. Reconhece a sua necessidade de Cristo? Deixa o por diante aquilo que vai acontecer. A obra é de Deus. Venha, é sua responsabilidade vir a Cristo. Ele até indaga: e não quereis vir a mim para terdes vida. É sua responsabilidade entregar sua vida a Jesus. É sua responsabilidade reconhecer quem você é. Aqui é Isaías, é responsabilidade de Isaías. Não é Deus dizendo assim: Isaías, ai de você, você está perdido, Isaías. Você habita no meio, você tem lábios impuros, Isaías. Você habita no meio de um povo de lábios impuros. Ou Isaías tem lábios imundos, você habita no meio de um povo de impuros lábios. Não é Deus falando isso para ele, é ele dizendo diante de Deus, da contemplação de quem Deus é e de quem ele é. Deus poderia ter fuzilado, matado Isaías naquele momento, executado Isaías. Mas nós vamos entender semana que vem essa obra de purificação. E Deus usa aquilo que apraz a Ele para tratar conosco. Eu costumo dizer que quando uma pessoa toma uma decisão em Cristo, é uma obra do trabalho de Deus que já começou, e não é ali naquele momento, é uma sucessão de situações que levou aquela pessoa a chegar no momento da gota final, a gota que faltava, a última gota. Sabe quando chega naquele momento que é o derradeiro momento, é o momento X da questão. Deus já vem numa sucessão de acontecimentos, preparando aquela pessoa para a decisão mais importante da sua vida. Aconteceu assim comigo. Era o ano de 1980, janeiro. Eu fui ao culto. Talvez eu não menciono muito isso aqui, mas num dos cultos que eu fui, eu tive uma crise de riso que eu não conseguia me controlar. Estava com um colega ao meu lado, o Marcelo, e qualquer coisa que acontecia de pequeníssima era um motivo para que eu descontroladamente caísse numa crise de riso, rindo. Era um culto de oração, irmãos. Acabou o culto, eu já fui pedir perdão para o pastor, porque eu tinha atrapalhado o culto dele. Eu nem esperei ele dar a sentença verbal condenatória. Eu já falei: pastor, me desculpe, me perdoe, eu atrapalhei o seu culto. De vez em quando eu ia ao culto, não era de vez em sempre, não. Oportunidades surgiram, eu fui estudar à noite naquele ano. Não era escola secular ou normal da série que eu estava fazendo. Eu fui fazer um curso de aprender como tatilografar. Era à noite. Fiquei distante, até que providencialmente, no dia 6 de novembro, eu tive um acidente. Eu vi a morte na minha frente, com a frase tão célebre daquele momento que eu poderia dizer, eu disse: meu Deus, morri, estou morrendo. Ainda bem que eu disse o que disse. Eu não clamei por nenhuma peça de artífice, nenhuma imagem esculpida por mãos humanas. Eu disse tão somente: meu Deus,
morri. Eu vi a morte frente a frente. Para você ter uma ideia, na batida com a minha bike, com o carro, lá fomos nós dois pro alto, pro ar, bate assim, e eu subi, a bicicleta subiu, não sei como ela subiu, mas eu subi e voltei de cabeça, eu dei um mergulho de cabeça no capô do carro, e quando eu bati a cabeça no capô do carro, você já imaginou se eu mergulho na guia da sarjeta, ou então na rua? Eu mergulhei no capô do carro, e quando eu mergulhei no capô do carro, escorreguei para o chão, o motorista pálido, empalidecido, trêmulo, disse o seguinte: eu nunca matei ninguém antes. E eu inerte, estava desmaiado. Ele achou que eu estava morto, e eu já achei que tinha morrido, mas eu percebi que eu estava ouvindo o barulho ali, eu percebi que eu estava ainda no planeta Terra, estava ouvindo vozes, eu tentava entender o que estava acontecendo comigo, o que está acontecendo, o que aconteceu, eu estou ouvindo voz, mas não consigo ver ninguém. No hospital eu despertei e me contaram que eu tive um acidente, eu preocupado bati a cabeça, né, preocupado com a minha memória, se estava tudo bem, busquei lá o arquivo, tá ok, mas, enfim, ali foi a gota d'água, para que eu começasse, agora então, mais constante, a frequentar os cultos da igreja, e ouvir da palavra, e aprender da Bíblia, até que teve aquele dia, o dia do meu encontro com Jesus. Isso é passado, pastor. Não, mas pode acontecer com alguém hoje. A obra salvadora, da pessoa entender quem ela é. Eu estava perdido, eu não tinha Jesus, eu clamei por Deus. A Bíblia diz: clama a mim, e ouvir-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. Ninguém, diante da presença de Deus, vai ficar indiferente. Há uma decisão que você tem que tomar. Isaías estava pronto a confessar, ele confessou, e Deus não ficou transtornado com a confissão dele. Deus já conhecia, é ele que não estava tendo uma noção clara quem ele era. Deus já sabia quem ele era, como estava a vida dele, e a transformação que ele precisava estava ao alcance de Deus. Por isso Deus providenciou para ele aquele encontro, no ano em que morreu o rei Uzias. Coloquemos-nos em pé, senão eu continuo pregando e já vou pregar outra mensagem. A outra mensagem é para a semana que vem. Já até estudei ela essa semana, mas fica para a semana que vem. A purificação de Isaías. Eterno Deus, Senhor Redentor de todo poder, eu me vejo impactado com Isaías, no versículo 5, esse ai de mim, de Isaías, ele é comovente, é a realidade da vida dele, não houve como não agir, senão dessa maneira. Ó Deus, o salmista talvez tenha feito a maior demonstração de alguém que não tenta esconder-se do Senhor. Ele orou em forma poética: sonda, meu Deus, e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, tal como Isaías, ele disse que estava perdido, ele reconheceu o seu estado de perdição, ele reconheceu que os seus lábios eram imundos, ele reconheceu que ele precisava de uma mudança, de purificação. Ele reconheceu, na verdade, a sua condição. Que nós também possamos reconhecer
o quanto nós precisamos de Jesus, o quanto que a palavra do Senhor é importante para nos levar a um encontro com o Senhor, onde nós iremos ficar frente a frente com quem o Senhor é e com quem nós somos, e diante disso reconhecer e nos entregarmos à obra que o Senhor e só o Senhor pode fazer. Oramos por esta igreja, por aqueles que estão nos acompanhando e outros que irão ouvir a mensagem, que seja a obra do Senhor feita, realizada, para a glória e honra do nome do Senhor. No nome de Jesus, oramos, com corações gratos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assentai-vos. Assentai para os que estão aqui e a todos da transmissão, tenham todos uma ótima semana.